Rapaziada, meu nome é Gustavo Mezian, professor de Biologia, e a convite do mestre Oda, vim falar sobre um assunto com vocês, um assunto um pouco difícil, um pouco específico, né? É mais comum em provas específicas, mas nada impede que caia na prova do Enem, nada que impede que caia em qualquer prova de vestibular. É uma exceção às leis mendelianas, é uma exceção ao processo de formação dos gametas, como constantemente acontece, que é a segregação independente. Então, o assunto de hoje que a gente vai abordar é o linkage. O linkage, ou os genes ligados, é quando nós temos genes localizados no mesmo cromossomo. Dando uma recapitulada em genética, quando a gente estuda genética, lá na primeira lei, a gente estuda um par de genes determinando uma característica. Então, você tem lá, na primeira lei, você tem aqui um par de genes, está lá azão, azinho, por exemplo. Isso aqui são dois alelos. Então, você tem um par de genes determinando uma característica. É o que a gente chama de monohibridismo. Então, monohibridismo, um par de genes, uma característica. Aí depois você aprendeu a segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, você tinha dois pares de genes localizados em cromossomos diferentes, determinando duas características. Então, por exemplo, falando da ervilha de Mendel, do experimento de Mendel, na segunda lei você estava estudando se a ervilha era amarela ou verde, lisa ou rugosa. Agora, eram dois pares de genes localizados em cromossomos diferentes. E você observava, quando você fazia as questões, que o enunciado colocava lá que ocorria segregação independente, né? Falava que era em célula autossômica, herança, e nesse caso aqui, por exemplo, da ervilha, que ocorria segregação independente. Então, na segunda lei de Mendel, primeira lei, um par de genes, uma característica. Segunda lei, dois pares de genes, duas características. Aí depois vocês viram a polialelia. Na polialelia, por exemplo, você tinha dois locos cromossômicos, só que eu tinha mais de dois genes para ocupar esses dois locos. Então, na polialelia, por exemplo, o grupo sanguíneo, que tinha lá o IA, tinha o IB e tinha o Izinho. Ou então na pelagem de coelhos, chinchila, Himalaia, aguti, albino. Então, eu tenho mais de dois genes para ocupar dois locos. Depois, vocês viram a interação gênica. Na interação gênica, aí eu tinha genes localizados em cromossomos diferentes, determinando uma característica. Aí você tinha como, por exemplo, a epistasia, onde um gene inibia a ação de outro gene, e você tinha herança quantitativa, por exemplo, formação da cor da pele, cada gene aditivo, uma característica a mais. Então vamos lá. Primeira lei, um par de genes, uma característica. Segunda lei, dois pares de genes, duas características. Polialelia, mais de dois genes para ocupar dois locos, combinando eles 2 a 2. Depois, interação gênica, você tem dois pares de genes para determinar duas características, uma característica, perdão, no caso da epistasia ou no caso da poligenia. Beleza. Aí, por último, você viu lá a pleiotropia, que era um par de genes determinando várias características, que era o contrário da interação gênica. Bom, falando de segunda lei de Mendel, está aqui, eu coloquei um resumo aqui, o que você tinha? Isso que vai importar para a gente agora. Eu tenho dois pares de genes, determinando o quê? Duas características. Mas no enunciado do problema, ele dizia que esses genes estavam em cromossomos diferentes, portanto eu tinha o que a gente chama de segregação independente. O que é segregação independente dos genes? Como esses genes estão em cromossomos diferentes, quando ocorrer a anáfase da meiose, esses cromossomos aqui vão se separar. E essas cromátides vão passar a se comportar como cromossomo simples. Então, quando eu separo esses genes aqui na anáfase, lembra que na anáfase você tem a contração do fuso mitótico, do fuso meiótico, do fuso acromático? Então, eu separo essas cromátides. Nesse momento, eu vou ter possibilidade de combinar todos esses genes 2 a 2. Então, esse azão, ele vai poder se combinar com esse Bzão, e esse azão vai poder combinar com o Bzinho. O azinho vai poder combinar com o Bzão, e o azinho vai poder combinar com o Bzinho. Como é um caso de segregação independente, então eu tenho a possibilidade de 25% para cada um.
porque eu não sei qual gameta que vai formar. Então, como são 4 gametas, um total de 100%, na segregação independente, eu vou ter a formação desses 4 gametas, eu faço uma distributiva aqui, na mesma proporção. Na aula de hoje, a gente vai ver esse fenômeno que é o linkage, que você pode reparar que eu coloquei os 4 genes iguaizinhos, só que agora eles estão na mesma cromátide. Então, no momento que for ocorrer essa anáfase, a separação dessas cromátides, o gene Azão e o gene Bzão, eles vão migrar juntos. E o gene Azinho e o gene Bzinho também vão migrar juntos. Então, aqui, enquanto eu formava 4 gametas diferentes, aqui, no linkage, nos genes ligados, eu só vou formar 2 gametas diferentes. Eu só vou formar ou Azão, Bzão, 50%, ou Azinho, Bzinho, 50%. Como é que foi visto isso? Eles perceberam que algumas características, por exemplo, na Drosophila melanogaster, aquela mosca, eles perceberam que algumas características sempre eram herdadas, eram passadas para outra prole, para sua prole, juntas. Então, o que acontecia? Eles começaram a perceber que genes que determinavam essas características estavam localizados no mesmo cromossomo. Agora eu vou comparar para vocês, no próximo bloco, eu vou comparar para vocês como é que aconteceria essa meiose com o linkage, com o crossing over e o linkage sem o crossing over. Vamos ver agora como é que isso vai acontecer.